Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou sobre o crescimento da Igreja Católica no mundo. E isso é metrificável, ou seja, você já consegue achar isso em pesquisas, especialmente nos Estados Unidos, está havendo um ressurgimento católico. Todo mundo que ou tem parentes ou é católico, relatou, por exemplo, que essa Páscoa, ela foi especialmente diferente. E não é aqui no Brasil, por exemplo, não é um fenômeno, o Frei Gilson, ele é um fenômeno em si, mas não é só ele. Isso é nos Estados Unidos, isso está acontecendo na Europa, está acontecendo em lugares como a Inglaterra. Está havendo um ressurgimento da Igreja Católica sem que a Igreja Católica precise assumir uma forma, sei lá, tipo uma igreja parede preta. Ela não está mudando de figura. Pelo contrário, o ressurgimento da Igreja Católica, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela está num contexto tradicional. E a Igreja Católica está levantando, ela está se erguendo vamos dizer, de uma decadência que ninguém imaginava que ela pudesse se reerguer. Eu falo isso agora por conta do contexto do Papa? Não. Eu falo isso porque isso é perceptível, está rolando um processo de conversão de jovens. Teve uma pesquisa do Pew Research nos Estados Unidos que captou que a queda da religiosidade nos Estados Unidos brecou e aí voltou a subir. Eu não sei se eu tenho aqui, Rizzo, eu posso mandar aqui pra você. Aqui, eu mandei dois gráficos. Isso está acontecendo, é oficial, tá? Você pega o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, ele é católico. Então tá tendo um ressurgimento da Igreja Católica num contexto em que ela não está apelando aqui não é teologia da libertação, também não é um catolicismo espetáculo. É como se fosse uma busca em se apegar a um determinado tipo de tradição, e as pessoas estão fazendo um link entre uma determinada tradição europeia / ocidental com a tradição católica, como se fosse impossível você fazer uma defesa da sua origem ocidental, e eu estou falando especialmente dos Estados Unidos da Europa, que passam por problemas dessa ordem, sem buscar, vamos dizer assim, uma base metafísica, uma base religiosa que ancore esse seu pertencimento. Então, esse seu pertencimento não pode falar, eu sou americano, não, se eu sou um espanhol, eu sou católico. Então, essa identificação que ela já vem rolando na internet, aqueles montes de edits, né, uma espécie de um revival daquele filme Cruzada, as pessoas estão adorando esqueci agora o nome do Rei Mascarado, aliás, um personagem sensacional. Então tá tendo um revival e uma busca de uma identidade. Isso já estava acontecendo, mas primeiro como uma espécie de o Rizzo pegou páginas como essa, Thread West, né? Essa página é maravilhosa. Essas páginas, né, e vários perfis estão jogando para gerações mais novas um tipo de catolicismo tradicional e uma busca por uma identidade, vamos dizer, uma identidade, ela em si também claramente tradicional, mas uma identidade ancestral, um vínculo com seus ancestrais que tinham, vamos dizer, essa religião. Então, tudo isso é mesclado, inclusive esse revival romano que tá tendo também, todas essas coisas meio que vão se misturando, entendeu? E eu acho isso muito, 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 muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Bem-vindo e, em certa medida, inesperado para muita gente, porque todos os dados nos levavam a crer que a Igreja Católica, por exemplo, as pessoas católicas no Brasil em geral são mais velhas, né? Você ia numa missa há 2, 3 anos atrás, você só via pessoas mais de idade, especialmente senhoras. Por quê? Porque boa parte da base católica no Brasil foi corroída, ou as pessoas simplesmente abandonaram a igreja, ou elas foram se tornando protestantes. Então, o movimento protestante no Brasil, qual era a base de trabalho dele? Pessoas que eram católicas. Então, eles foram convertendo católicos, tirando as pessoas do catolicismo e jogando no protestantismo. Agora, meio que brecou, está tendo um revival de pessoas jovens, tá? Vivendo com uma maior intensidade a Igreja Católica. E isto é uma grandiosa novidade, tá? Porque isso pode ser um ressurgimento de uma determinada vitalidade, não apenas religiosa, mas uma vitalidade cultural de um Ocidente que está em um amplo processo de decadência, de perda total e completa de identidade e de decadência civilizacional. A gente tá vendo gente da geração Z e da geração Millennial se tornando católico. E, assim, agora, nessa Páscoa, eu acompanho muito política americana. A quantidade de lideranças da nova direita americana que estão se tornando católicas é colossal. Vocês estão acompanhando isso? Por favor, coloquem no chat se estão acompanhando. O trumpismo, por mais que ele venha de uma base, assim, no americano branco, tradicionalmente evangélico, o WASP, né? White Anglo-Saxonic Protestant, né? O branco anglo-saxão protestante, ele
ele vai mudando. Dá pra falar que a mente do novo conservadorismo americano é católica. E dá pra dizer, assim, que mantendo-se essa velocidade e também a imigração latina, os Estados Unidos se tornarão uma poderosa nação católica. E isso é uma novidade. Eu mandei ali uns gráficos que mostram essa mudança desse trend, né? Então, ali, ó, o percentual de pessoas que se definiam como cristão parou de cair e voltou a subir. Essa subida recente, né, bate com esse processo de catolização. Tem outras pesquisas que mostram o número de pessoas que se definem como católicos. Aqui, ó, o número de pessoas que se dizem, vamos dizer, comprometidas em algum grau com Jesus Cristo. Ou seja, para pegar cristãos em geral. Perceba que de 2020 para cá, o processo de decadência que vem muito forte de 2010 até 2020, ele brecou e voltou a subir. Então, é uma notícia interessante. Isso bate também com esse processo recente de crescimento de uma juventude católica. Na verdade, as redes sociais estão sendo tomadas disso e um movimento identitário, um movimento de direita na Europa e Estados Unidos, e isso está se espalhando para o Brasil, se mescla também com esse crescimento do catolicismo. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu fico muito feliz. Monumentalmente feliz. É uma das maiores notícias que podem ter. Essa é uma das melhores notícias que a gente pode encontrar, tá? Eu falo com o Beraldo é católico, a Amanda é católica. Os dois, no caso, bem fervorosos, assim. O russo também. Isto é uma novidade, tá? E isso tem implicações bem grandes, inclusive geopolíticas, tá? E eu acho que isso vai acontecer também no Brasil. Já está acontecendo no Brasil, tá? E eu acho que é uma coisa que é boa para tudo. Porque se existe uma concorrência entre religiões, entre cristianismos, formas de cristianismo aqui no Brasil, o fato da Igreja Católica que não está apelando para o que uma parte das denominações evangélicas apelam e está conseguindo crescer, e isso é um sinal. Isso é um sinal viçareiro, por exemplo, para denominações, para batistas, para várias denominações sérias dos evangélicos. Fala, mano, persevere no trabalho sério. Faça o trabalho, foque no trabalho sério. Porque é uma coisa que é verdade, cara. O que é picareta, seja na política, seja nos negócios, seja na fé, o que é picareta não dura. Um picareta sucede o outro muito rápido. Ele cai, sobe. Tá. E isso é uma notícia boa. Isso é uma notícia civilizacional. E eu acho que, enfim, eu acho que isso é muito bem-vindo. Então, o que eu posso colocar, tá? Vai ter agora, as pessoas estão comentando, poxa, morreu o Papa Francisco. E aí começaram aqui na internet, nos Estados Unidos menos, mas aqui no Brasil, vários ataques a ele, né? O Papa comunista. E aí, de novo, a gente começou a ter essa guerra entre setores de um determinado tipo de protestantismo brigando com católicos. Estupidez. Gente falando, o Papa era de esquerda, o Papa não era de esquerda, o Papa era progressista. Já vi várias declarações progressistas, mas novamente eu não estou inserido dentro da comunidade católica, então eu não vou ficar aqui dando minha opinião como alguém de fora, né? O que eu posso dizer é o seguinte: ele sucedeu um Papa conservador, que era o Ratzinger, o Bento XVI, e ele muito possivelmente será sucedido por um outro Papa conservador. E eu acho que faz sentido, dentro do espírito do tempo, termos um Papa tradicional e conservador. Não importa de onde. Então, gente falando sobre cardeais, dois cardeais africanos. Tem gente falando de um eventual Papa americano. O ponto é, um Papa que seja tradicional e que imponha num mundo que cada vez menos faz sentido um determinado sistema de valores claro, ele pode ser um Papa muito emblemático desse novo momento aí da Igreja Católica. Pode ser um Papa muito emblemático. Então, que os cardeais ali, na hora de de soltar a fumacinha, tomem uma decisão sábia, né? Espero que tomem uma decisão sábia, porque é um novo momento. E eu venho acompanhando, né, essa coisa desse avivamento católico aí há alguns anos. Isso já tá, assim, isso já é sugerido há pelo menos uns 7, 8 anos. O Riso sabe, começou a ter umas coisas pontuais aqui e ali, mas primeiro elas eram meio cringe, tinha umas coisas meio cringe de internet. Depois tinha pessoas sérias que estavam fazendo um trabalho sério, ok. Não depois, concomitantemente. Mas é possível dizer que houve essa busca por uma espécie de raiz, especialmente por parte da geração Z, tá? Isso é muito forte na geração Z. Essa busca por uma raiz os levou a várias coisas. Esse estudo dos estoicos, né, esse boom estoico que teve, não é explicado só por isso, mas também é explicado por isso. Uma busca pelos clássicos, pela história, por romanos, gregos, busca por identidade e, naturalmente, isso vai desembocar no catolicismo. Existe na Europa até um movimento pagão.
Até sigo alguns caras, mas eu acho isso meio, sei lá, eu não acho que isso tenha força, né? Naturalmente a coisa está desembocando para uma questão católica. E eu acho que é bem importante, especialmente se você, ainda mais na Europa, se eles trouxerem para si, né, o ideal da reconquista, aquele cristianismo da reconquista, né? Nem digo que a reconquista está num contexto de cruzadas, mas mas não apenas. É importante. E é importante porque foi vendido para esse homem no Ocidente a ideia de que ele não tem que ter identidade alguma, e se tem a identidade, ele deveria se envergonhar. Então ele não tem fé, ele não tem religião, ele questiona a própria religião, ele não tem território, ele não tem história, a única coisa que ele tem é culpa. E não dá, você morre civilizacionalmente. E, gente, era o que estava acontecendo com o Ocidente até o Ocidente. As pessoas começarem a se tocar. E meio que será através, ou a partir da geração Z, tá? A geração Millennial e Z. A Millennial ela é mais velha que a geração Z, e ela é uma geração perturbada. É a minha geração. A minha geração surgiu, vamos dizer, como legatária, como, vamos dizer, vocês têm um legado da ordem liberal internacional. E aí a gente veio com todas aquelas gororobas na cabeça. Eu já falei pra vocês, toda vez que eu vejo, por exemplo, o Trump tá rompendo com o consenso pós-45, pra mim, eu sou eu estudei Direito, fiz faculdade de Direito a partir de 2003. Eu olhava isso vai de encontro, assim, a tudo que me foi ensinado, né? Então, pra minha geração, democracia é uma palavra muito importante, ordem liberal internacional, tudo isso é coisas, né? Só que minha geração foi a geração traída. Ela foi a geração que se deu mal no mundo inteiro. No Brasil até se deu um pouco bem no boom das commodities, mas depois se deu mal. E aí essa geração milênio ficou toda capenga, tá toda quebrada, tá toda traída. E eu acho que a sensação de traição vai fazer com que ela se junte com a geração Z. Não à toa, eu vou dar um exemplo. O público aqui do nosso canal é a geração Z e Millennial. O Riso pode fazer de novo aquela enquete pra vocês verem, né? De qual é. Você tem que botar de que ano a que ano, né? Ano de nascimento. Abrir a enquete, você vai ver que o público é esse. Então vai ter um encontro entre um cara que foi enganado, que é o cara da geração Millennial, e que tá puto, com um cara da geração Z que já não tinha mais nada. Ou seja, tudo que a geração Millennial teve, né, em termos de ancoragem e que quebrou, a geração Z não teve. Ela já começou sem âncora nenhuma, ela já começou perdida. Então a geração Z tá à procura de construir algo. E acho que a Millennial e a Z tem que falar, brother, tamo junto e vamos que vamos. O Alisson aqui falou, geração Millennial é a combinação dos problemas do consenso submerso. Sim, a geração Millennial é a que viu o colapso disso. E a geração Z é quem viveu o colapso. Então a geração Z é necessariamente uma geração que cria. E acho isso ótimo, entendeu? Porque é necessário criar algo novo. Então, eu venho, assim, eu não esperava ver isso com tamanha intensidade. Eu vi o Orlando comentando, eu tô vendo comentaristas dos mais diversos, eu vi o Bisotto também falando, eu vi gente do MBL no Rio, todo mundo que é católico do MBL e que teve no domingo é domingo de Ramos, né? Sem nada de religião, a gente. Mas esteve presente aí em missas e tal, falou, cara, tudo lotado. Isto quebra com um processo que era muito triste. Eu vou dar um exemplo. A última vez que eu estive na França, na Espanha, eu gosto de visitar igrejas aí pelo interior, né? E você vê na França, igrejas maravilhosas, completamente vazias. Completamente abandonadas, cara, sem fiéis. Por quê? Porque a geração X, a Millennial, a própria Boomer abandonaram as igrejas. E a igreja morrendo. Na Inglaterra você tem igrejas, enfim, sejam católicas, sejam anglicanas, que foram, vendidas e transformadas em mesquita. Você ter esse renascimento, isso é muito bom. Paróquias pelo interior do Brasil. Agora, sim, que esse fenômeno dê certo e que não seja também, essa é uma coisa que é comum aos tempos que a gente vive, vamos dizer, fogo de palha, né? Um fenômeno fogo de palha. A pessoa vai e tal, usa um modismo, bota uma bandeira do Vaticano no perfil e tal. Como eu sei que tem muito, tá? Como tem muito. Disseram que na França teve agora coisa de 10 mil batismos recentes, assim, que é uma coisa que está muito acima da média. Na França, isso é bastante. É muito. Olha só que interessante. 81 a 97 é a Millennial e 98 a 09 é a Z, né? Cara, pela enquete que nós temos... É isso? Tá atualizado? Tá, você tá atualizado. Nossa, assim... 89% das pessoas são geração Z, 90% das pessoas são geração Z e Millennial, Riso. É isso, o MBL é uma aliança Z Millennial. É isso, nós somos uma aliança, por isso que os nossos quadros são Z e Millennial. O Renato Gluchov falou, fuma charuto do suspensório e come a mulher do vizinho, grande católico. Eu entendo, tem boa parte do catolicismo de Instagram, que eu conheço essas pessoas, tem uns neoconvertidos aí de Instagram, que são figuras bizarras e estão fazendo isso por atenção. Tem.
Mas não dá pra falar que dezenas de milhares de pessoas que estão fazendo isso pra aparecer no Instagram. Lógico que, sabe, quase tudo na vida tem a famosa distribuição normal. Então, dentro da distribuição, você vai encontrar, por exemplo, sei lá, a pessoa que... O grau de seriedade da pessoa deve obedecer uma determinada distribuição. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.